Número legal. E em nome do povo tocantinense, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra primeiro secretário para a leitura do texto bíblico. Se me aclamarem no dia da aflição, eu o livrarei, e vocês me louvarão. Salmo capítulo 50, versículo 15. Amém. Tem a palavra a senhora segunda secretária para informar as atas das sessões anteriores. Ata da 13ª sessão ordinária, ata da 14ª sessão ordinária, ata da 115ª sessão ordinária, ata da 116ª sessão ordinária. Está em discussão as atas que terminaram de ser lidas. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tem a palavra, senhor primeiro secretário, para a leitura da matéria constante no expediente. Projeto de lei número 540/2023, de autoria do senhor deputado Olinto Neto, que concede título de cidadão tocantinense à senhora Ludmila Abraão Ajar. A publicação e posteriormente caminhe-se à CCJ. Projeto de lei número 544/2023, de autoria do senhor deputado Eduardo Mantoan, que concede título de cidadão tocantinense à senhora Maria Emília Mendonça Pedrosa Jaber. A publicação e posteriormente caminhe-se à CCJ. Projeto de lei número 545/2023, de autoria do senhor Eduardo Mantoan, que concede título de cidadão benemérito senador João Ribeiro ao senhor José do Lago Folha Filho. A publicação e posteriormente caminhe-se à CCJ. Ofício oriundo da Secretaria Estadual da Segurança Pública, em resposta a requerimento de autoria do senhor deputado Cleiton Cardoso. Dê ciência ao senhor deputado e arquive-se. Ofício oriundo da Secretaria Executiva da Governadoria, em resposta a requerimento de autoria da senhora deputada professora Janet Valcari. Dê ciência à senhora deputada e arquive-se. Ofício oriundo da Secretaria de Estado da Saúde, comunicando a liberação de recursos financeiros a diversos convênios. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão Finanças, Tributação e Controle. Ofício oriundo da Secretaria de Estado da Cultura, informando sobre a celebração de termo de colaboração com o Instituto Trocando Ideia de Tecnologia Social, AOS. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão de Finanças, Tributação e Controle. Projeto de lei número 521/2023, de autoria do senhor deputado Cleiton Cardoso, que dispõe sobre a inclusão de conceitos sobre educação de trânsito na rede estadual. A publicação e posteriormente caminhe-se à CCJ. Ofício oriundo da Secretaria Executiva da Governadoria, em resposta a requerimento de autoria da senhora deputada professora Janet Valcari. Dê ciência à senhora deputada e arquive-se. Ofício oriundo da Secretaria de Estado da Cultura, em resposta a requerimento de autoria do senhor deputado Eduardo Fortes. Dê ciência ao senhor deputado e arquive-se. Ofícios oriundos da Secretaria de Estado da Saúde, comunicando a celebração de termos de cessão de uso com os municípios de Aragominas e Goiatins. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhe-se à Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle. São essas as matérias de expediente, senhor presidente. Momento é oportuno para apresentação de matéria. Senhoras e senhores deputados, têm matéria a apresentar, que o façam. Não havendo, assim, com a palavra, primeiro secretário deputado Vilmar de Oliveira. Requer dispensa de interstícios e formalidades regimentais para a inclusão da ordem do dia da sessão ordinária e convocação de sessão extraordinária. Senhor presidente, tendo em vista o disposto no artigo 137 do Regimento Interno, requeremos a Vossa Excelência a dispensa de todos os interstícios e formalidades regimentais, nos termos do artigo 72 e 133,
para a inclusão na ordem do dia da sessão ordinária de número 131, bem como a convocação de sessão extraordinária, nos termos do parágrafo 1º do artigo 80, tantas quantas necessárias para discussão e votação das matérias referentes aos projetos de lei número 308/2023, 243/2023, 342/2023, 381/2023, 418/2023, 419/2023, 431/2023, 434/2023, 466/2023, 481/2023, 484/2023, 533/2023 e 534/2023, de autoria desse poder. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2003, líder do governo, Eduardo Destins. Submeto a apreciação do plenário quanto ao requerimento ora apresentado. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Apresentação de matéria, o nobre deputado, professor Marcos Marcelo. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos a Vossa Excelência, os demais pares, público, imprensa. Só para apresentar um projeto de lei que concede o título de cidadão tocantinense a Ulisses de Parente Aires, caminhando para que possa dar andamento nas comissões. Agradeço, senhor presidente. Pois não, deputado. Apresentação de matéria, a nobre deputada Cláudia Leles. Senhor presidente, gostaria de apresentar aqui uma moção de aplauso assinada Eva Pereira e os irmãos Diego Marazon e Márcio Mazaron, proprietários da empresa MZN Filmes, a respeito da estreia do Barulho da Noite, filme tocantinense, que participou do Festival de Gramados, que vai ser exibido hoje pela primeira vez aqui no Tocantins, bem como também gostaria de apresentar um projeto de lei que dispõe sobre a substituição dos sinais sonoros nos estabelecimentos de ensinos públicos e privados no âmbito do Estado do Tocantins, visando atender às necessidades dos alunos com transtorno do espectro autista. Apresentar também 2 requerimentos, que requer os estudos para promover a melhoria das estradas de terras existentes da margem do rio Javaés até o povoado Santa Isabel do Morro, localizado às margens do rio Araguaia, fazendo divisa com São Félix, Mato Grosso, e um outro requerimento para instalação de lombadas eletrônicas na TO 050, no trevo que acessa a rodovia que liga Palmas à Aparecida do Rio Negro. São esses meus requerimentos e projetos de lei devidamente protocolados, senhor presidente. Deputado Fortes, estando presente. Apresentação de matéria, a nobre deputada Wanda Monteiro. Senhor presidente, eu apresento 2 requerimentos devidamente protocolizados. Obrigada. Pois não. Apresentação de matéria, o nobre deputado Eduardo Fortes. Presidente, tem um projeto de lei para colocar em pauta e aproveitar aqui, também agradecer a presença do meu pai, que está aqui hoje no plenário, e também do nosso amigo Tassiano, que está aí presente. Seja bem-vindo. Presidente, eu colocarei um projeto de lei aqui que dispõe sobre a medida de acesso à água potável filtrada pelos consumidores em shows festivos e eventos similares no âmbito do Estado do Tocantins. A gente viu o caso que aconteceu lá daquela menina que acabou falecendo, aquele show, né, devido a esse grande calor que está tendo, né, no Brasil todo e no mundo todo, né, devido ao efeito estufa. Então, estão colocando um projeto que todos os shows que tivessem, que esteja água disponível para toda a população. Doutora. E também quero aproveitar aqui, presidente, parabenizar a UFT, que também foi agora colocada como pelo Estadão como a 5ª melhor faculdade do Brasil. Então, parabenizar toda a equipe da UFT, os reitores, os professores, os alunos, por essa grande conjuntura de uma das melhores faculdades do Brasil. Pois não, deputado. Quero também complementar com visita ilustre o ex-prefeito de Cachoeirinha Preto, assim como o ex-prefeito e chefe de gabinete do deputado Jair Filho, que se encontra ali
na nossa tribuna de honra. Volta a palavra ao nobre deputado professor Marcos Marcelo. Senhor presidente, só para, seguindo a orientação, eu apresentei aqui o projeto que concede o título cidadão e eu queria deixar o registro em regime de urgência para dar tempo de tramitar com mais rapidez nas comissões. Então, aqui eu queria deixar o registro, vou pedir para fazer a correção aqui no texto. Agradeço a Vossa Excelência. Pois não, deputado. Ainda em tempo, registrar aqui, como visita ilustre, o pai do nosso amigo, grande amigo, pai do deputado Eduardo Fortes. Passa a palavra ao novo deputado Jair Farias. Senhor presidente, é só para constar como visita ilustre, no dia de hoje aqui em nosso parlamento, o líder da cidade de Darcinópolis, nosso pré-candidato a prefeito pela União Brasil, o companheiro Eliano. Que sejam todos registradas como visita ilustre, as pessoas citadas pelo novo deputado Jair Farias. Tem a palavra, senhor primeiro secretário, para proceder à leitura da urgência dos requerimentos apresentados. Tem algum? Parece que o deputado Marco Marcelo é regime de urgência. Deixa eu ler aqui. Projeto de lei que concede título de cidadão tocantinense a Ulisses de Parente Aires, de autoria do senhor deputado Marcos Marcelo, senhor presidente. Submeto ao plenário, quanto à urgência do requerimento, aliás, do PL, apresentado pelo nobre deputado professor Marcos Marcelo. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a publicação e, posteriormente, encaminhe-se à CCJ. Passamos à comunicação. Tem a palavra a senhora segunda secretária para informar os oradores inscritos, um pequeno e grande expediente. Senhor presidente, não temos ninguém inscrito. Não havendo oradores inscritos, passamos à ordem do dia. Tem a palavra o primeiro secretário para a leitura da matéria constante na ordem do dia. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de cumprimentar aqui o pai do nosso colega Eduardo Fortes, o senhor Eduardo Malheiros, que se encontra presente nessa sessão. É uma honra para nós receber pessoas ilustres, parente do nosso companheiro e amigo deputado Eduardo Fortes. Isso é importante para todos nós do parlamento. Ordem do dia, sessão ordinária de número 131 para discussão em plenário no dia 21/11/2023. Processo em 2 turnos de discussão e votação. Processo em primeira fase de discussão e votação. PL número 243/2023, autor deputada Wanda Monteiro. Assunto: autoriza a transferência de recursos públicos a título de subvenções sociais, auxílios e contribuições correntes e de capital, por meio de emendas parlamentares, a entidades privadas sem fins lucrativos, o Instituto de Gestão e Apoio aos Municípios Tocantinense e Gás. Com parecer favorável. Está em discussão. Encerrada a discussão, está a votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase, discussão e votação. PL número 308/2023, autor deputado Valdemar Júnior. Assunto: declara de utilidade pública a Associação Boa Fé, município de Brejinho de Nazaré, TO. Está em discussão. Encerrada a discussão, está a votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase, discussão e votação. PL número 342/2023, autor deputado Nilton Franco. Assunto: declara de utilidade pública estadual o Instituto IDESP, no município de Palmas, TO. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase, discussão e votação. PL número 381/2023, autor deputado Valdemar Júnior.
Assunto: autoriza a transferência de recursos públicos a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições correntes e de capital por meio de emendas parlamentares à entidade privada sem fins lucrativos, Liga de Desenvolvimento Social LDS. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase, discussão e votação. PL número 418/2023, autor deputado Léo Barbosa. Assunto: declara de utilidade pública estadual Associação Sociedade dos Vicentinos de Dianópolis, SVD. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase, discussão e votação. PL número 419/2023, autor deputado Léo Barbosa. Assunto: declara de utilidade pública estadual o Instituto Canaã, ISCA. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase, discussão e votação. PL 431/2023, autor deputado Winston Gomes. Assunto: declara de utilidade pública a Associação Social Diocesana de Tocantinópolis, ASDI, Associação no município de Tocantinópolis. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase, discussão e votação. PL número 434/2023, autor deputada professora Janet Valcari. Assunto: declara de utilidade pública o Instituto Fundação do Direito à Vida, Fundaf. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase, discussão e votação. PL número 466/2023, autor deputado Amélio Caires. Assunto: declara de utilidade pública da Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de Sampaio e região do Bico de Papagaio. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase, discussão e votação. PL número 481/2023, autor deputado Olinto Neto. Assunto: declara de utilidade pública o Instituto São Francisco Acolhe, ISFA, localizado no município de Alvorada. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase, discussão e votação. PL número 484/2023, autor mesa diretora. Assunto: institui o Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, DOI, Aleto e da outras providências. Está em discussão. Encerrada a discussão, está a votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase, discussão e votação. PL número 533/2023, autor mesa diretora. Assunto: altera a lei de número 4.208, de 11 de agosto de 2023, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins e da outras providências. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase, discussão e votação. PL número 534/2023, autor mesa diretora. Assunto: altera a lei de número 4.209, de 11 de agosto de 2023, que dispõe sobre a estrutura administrativa, a atribuição e remuneração dos cargos em comissão da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins e da outras providências. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase, discussão e votação. Proposituras em turno único de discussão e votação. Requerimento. Requerimento de número 1904. Autor, deputado Eduardo Fortes. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de 1908,
1909, 1910. Autor, deputado Eduardo Mantuan. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1867, 1905. Autor, deputado Gutierrez Torquato. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1899, 1900. Autor, deputado Marcos Marcelo. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1907. Autor, deputado Valdemar Júnior. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1868, 1901, 1902, 1903. Autora, deputada Wanda Monteiro. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1823. Autor, 1824, 1825, 1826. Autor, deputado Cleiton Cardoso. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1850, 1851, 1852, 1853, 1854. Autor, deputado Eduardo Destins. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1839. Autor, deputado Eduardo Mantuan. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1828. Autor, deputado 1840. Autor, deputado Gutierrez Torquato. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1847, 1848. De autoria do deputado Jorge Frederico. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1845, 1846, todos de autoria do deputado Léo Barbosa. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1784, 1822, 1830, de autoria do deputado Luciano Oliveira. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1829, autor deputado Marcos Marcelo. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1800, 1801, 1802, 1803, 1806, 1827. Autor deputado Nilton Franco. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1805, autor deputado Olinto Neto. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1792, 1793, 1794, 1795, 1897, 1911, todos de autoria da deputada professora Janete Valcari. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1773, 1838, 1884, 1912, todos de autoria do deputado professor Júnior Gel. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1787, 1841, autor deputado Sargento Júnior Brazão. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados.
Requerimento de número 1813, 1814, 1849, de autoria da deputada Wanda Monteiro. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1788, 1789, 1790, 1836, 1837, todos de autoria do deputado Wilson Gomes. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. São essas matérias da ordem do dia, senhor presidente. Encerrando a ordem do dia, eu encerro a presente sessão, convocando sessão extraordinária para dentro de 1 minuto. Está encerrada a sessão. Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Tem a palavra nosso primeiro secretário para a leitura do texto bíblico. Se me aclamarem no dia da aflição, eu o livrarei, e vocês me louvarão. Salmo capítulo 50, versículo 15. Amém. Tem a palavra a senhora segunda secretária para informar o número das atas das sessões anteriores. Ata da 14ª sessão extraordinária. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Tem a palavra, senhor primeiro secretário, para a leitura da matéria constante no expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo expediente, passamos à apresentação de matéria. Senhoras e senhores deputados, tem matéria a apresentar no momento oportuno. Não havendo matéria a ser apresentada, solicito da nossa segunda secretária a informação dos oradores inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, não temos ninguém inscrito. Não havendo oradores inscritos, passando a ordem do dia, tem a palavra seu primeiro secretário para informar a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Urgência, é urgência, né? Não houve material. Não urgência. Ordem do dia, sessão extraordinária de número 15, para discussão em plenário no dia 21/11/2023. Processo em 2 turnos de discussão e votação. Processo em segunda fase de discussão e votação. PL número 243/2023. Autora deputada Wanda Monteiro. Autoriza a transferência de recursos públicos a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições correntes e de capital, por meio de emendas parlamentares à entidade privada sem fins lucrativos, o Instituto de Gestão e Apoio aos Municípios Tocantinenses e Gás. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda fase, discussão e votação. Vai à secretaria para extração de autógrafo. PL número 308/2023, autor deputado Valdemar Júnior, declara de utilidade pública a Associação Boa Fé, município de Brejinho de Nazaré, TO. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda fase, discussão e votação. Vai à secretaria para extração de autógrafo. PL número 342/2023, autor deputado Nilton Franco, declara de utilidade pública estadual o Instituto IDESP no município de Palmas, TO. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda fase, discussão e votação. Vai à secretaria para extração de autógrafo. PL número 381/2023, autor deputado Valdemar Júnior, assunto: autoriza transferência de recursos públicos a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições correntes e de capital por meio de emendas parlamentares à entidade privada sem fins lucrativos, Liga de Desenvolvimento Social, LDS. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado em segunda fase, discussão e votação, vai à secretaria para prestação de autógrafo. PL número 418/2023, autor, deputado Léo Barbosa. Assunto: declara de utilidade pública estadual Associação Sociedade dos Vicentinos de Dianópolis, SVD. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda fase, discussão e votação, vai à secretaria para extração de autógrafo. PL número 419/2023, autor, deputado Léo Barbosa. Assunto: declara de utilidade pública estadual o Instituto Canaã, ISCA. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda fase, discussão e votação, vai à secretaria para extração de autógrafo. PL número 431/2023, autor, deputado Winston Gomes. Assunto: declara de utilidade pública Associação Social Diocesana de Tocantinópolis, ASDI, associação no município de Tocantinópolis. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda fase, discussão e votação, vai à secretaria para extração de autógrafo. PL número 434/2023, autora, deputada professora Janet Valcari. Assunto: declara de utilidade pública o Instituto Fundação do Direito à Vida, Fundaf. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda fase, discussão e votação, vai à secretaria para extração de autógrafo. PL número 466/2023, autor, deputado Amélio Caires. Assunto: declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de São Paulo, de Sampaio e região do Bico Papagaio. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. PL número Em segunda fase, só ratificar. Segunda fase, discussão e votação, vai à secretaria para prestação de autógrafo. PL número 481/2023, autor, deputado Olinto Neto. Assunto: declara de utilidade pública o Instituto São Francisco Acolhe, ISFA, localizado no município de Alvorada. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda fase, discussão e votação, vai à secretaria para extração de autógrafo. PL número 484/2023, autor, mesa diretora. Assunto: institui o Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, DOI, Aleto, e da outras providências. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda fase, discussão e votação, vai à secretaria para prestação de autógrafo. PL número 533/2023, autor, mesa diretora. Assunto: altera a lei de número 4.208, de 11 de agosto de 2023, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins e da outras providências. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda fase, discussão e votação, vai à secretaria para extração de autógrafo. PL número 534/2023, autor, deputada mesa diretora. Assunto: altera a lei de número 4.209, de 11 de agosto de 2023, que dispõe sobre a estrutura administrativa, atribuição e remuneração dos cargos em comissão da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins e da outras providências. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda fase, discussão e votação, vai à secretaria para extração de autógrafo. São essas as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Encerrando a ordem do dia, antes, porém, queria fazer um convite, convidar todos para a palestra Câncer de Próstata e os benefícios da cirurgia robótica, com o médico urologista Ricardo Ferro, 22 de novembro, ou seja, amanhã às 8h30, na sala de reunião da presidência. Encerro a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental.